Centro Educacional Girassóis, terceira série do ensino médio, aula 31. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Como nós já finalizamos o nosso livro, eu vou começar a trazer para vocês alguns exercícios de fixação da matéria que a gente abordou durante o ano. Então, trouxe um Reading Comprehension. Vamos falar também um pouquinho de outras expressões idiomáticas e dos phrasal verbs. Vamos lá, então. Nesse primeiro slide aqui, eu trouxe para vocês mais 6 expressões idiomáticas para vocês absorverem aí no vocabulário. Então, a primeira, he's on his high horse, tá? Significa que ele é uma pessoa arrogante, ele se acha superior aos demais. O de baixo, he's too big for his boots, desculpa. Ele é muito grande para as suas botas, né? Ou seja, ele se comporta como se ele fosse mais importante do que, na verdade, ele é. Depois, ali no meio, in hot water, significa estar em problemas, né? Sarah is in hot water because she failed a test. O de baixo, a copycat is. Copycat é alguém que copia o trabalho de outra pessoa, tá? Alguém que está ali copiando sem autorização da pessoa. E as duas do canto a gente também usa em português. Chorar lágrimas de crocodilo, que significa, né, mostrar tristeza, mostrar chorar sem de verdade estar sendo sincero. E o de baixo, estamos todos no mesmo barco, que na verdade significa que todos temos o mesmo problema, estamos todos na mesma situação, tá bom? Então, aqui só foi mais para vocês terem mais essas expressões para a gente poder incluir no nosso vocabulário. Vamos para o próximo slide. E agora falando dos multi-word verbs, tá? O que são os multi-word verbs? São verbos que consistem, na verdade, de um verbo formado por mais de uma palavra, tá? Ele pode ser formado com uma preposição, ele pode ser formado com um advérbio ou ele pode ser formado com uma preposição e um advérbio, tá? Eles são conhecidos como phrasal verbs, prepositional verbs e phrasal prepositional verbs, tá? Os multi-word verbs, eles também são genericamente conhecidos como phrasal verbs, tá? Gramaticalmente, essa não é a denominação correta. Porém, você vai encontrar em muita gramática e muito exercício falando direto como phrasal verbs. E aí você pode estar se referindo a qualquer um deles. Mas, na verdade, o phrasal verb, tá? Ele é um verbo com advérbio. O prepositional verb, ele é um verbo com preposição. E o phrasal prepositional verb, ele é um verbo com preposição e advérbio. Aí aqui eu trouxe para vocês a definição de phrasal verbs, mas na verdade essa é a definição de multi-word verbs, tá? Então, a multi-word verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both, né? Então, o multi-word verb, também chamado de forma genérica como phrasal verb, é um verbo que ele é formado por um verbo principal acrescido de um advérbio ou de uma preposição ou dos dois, tá? Importante saber que o significado desse phrasal verb ou multi-word verb, ele não é normalmente compreendido, tá? Porque as palavras individuais soltinhas dentro aí desse phrasal verb, elas não têm o seu significado ao pé da letra. E agora que já falamos de expressões idiomáticas e de phrasal verbs, vamos lá para os nossos exercícios de hoje. Só estão aqui nos slides, então vocês pausem para ler, façam os exercícios no caderno e depois a gente corrige. Aqui a gente começa com um Reading Comprehension, tá?
vocês vão ler um texto sobre Thanksgiving. Me inspirei em enviar esse texto para vocês porque eu estou hoje aqui gravando no dia de Thanksgiving. Então, leiam, aprendam mais um pouquinho sobre esse feriado, que é o feriado, provavelmente o mais importante feriado comemorado nos Estados Unidos, mais até do que o próprio Natal. Então, leiam que vocês vão achar bem interessante. E aqui a gente tem o Reading Comprehension sobre o texto que acabamos de ler. Então, são 10 questões para vocês responderem verdadeiro ou falso em algumas delas, mas em outras a opção é direto múltipla escolha. Leiam, respondam e na aula que vem a gente corrige. E aqui nesse último exercício, são 5 frases para vocês completarem com um phrasal verb, tá? Então, as frases são as do quadradinho em vermelho, os phrasal verbs, as duas opções estão no quadradinho azul, somente uma delas está correta. Então, leiam, tentem entender esse significado. Se vocês não conseguirem, pesquisem. O importante aqui é a gente ganhar esse vocabulário, ok? E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, uma aula bem curtinha, mas com bastante vocabulário, algumas expressões idiomáticas novas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com dúvida, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.